Olá, tudo bem com você? Enfim, chegamos ao último vídeo dessa jornada Lean. Foram 11 vídeos e agora o 12º. As conclusões a respeito dessa filosofia que vem agregando tanto para as organizações e tem gerado um diferencial competitivo. Vamos lá aprender um pouquinho mais a respeito? Seja bem-vindo a mais um Confrariando. Chegamos aqui no último vídeo, né? O que nós vamos explorar hoje? Vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente falou. Não é um resumo, pelo contrário, é só lembrar para se entender e deixar claro o que é a filosofia, o que é a jornada Lean, né? Então nós entendemos que o Lean ele é muito mais do que simplesmente o sistema Toyota, ele é uma busca das organizações pela eliminação do desperdício, pelos ganhos, né? Em produtividade, qualidade, os ganhos que vão gerar competitividade para a empresa. Então, as empresas, obviamente, têm os desperdícios é tudo aquilo que não agrega valor, ou seja, tudo aquilo que não é importante, principalmente na visão do cliente. Lembre-se que valor não é valor financeiro, é valor com relação ao que nós estamos agregando e o que é importante para o cliente. E aí a gente vai buscar eliminar tudo aquilo que não é importante. Nós vimos 9 desperdícios, mas antes disso mesmo nós entendemos quais são os princípios, quais são os fundamentos do Lean, né? Então envolve justamente essa palavrinha de valor, né? Então que é primeiro entender o que é o valor, entender qual é o fluxo de valor, tentar manter essa cadeia ou esse fluxo constante sem parar e buscar melhoria contínua. Tudo isso faz parte desse processo ou dessa mudança de filosofia do Lean, né? Deixando claro que a gente tem 4 etapas, podemos dizer assim, né? Então nós vimos a respeito da pirâmide do Lean, né? Que envolve o princípio básico ali, que é uma filosofia, e quando a gente fala de filosofia, não é uma ferramenta, não é um instrumento, não é um negocinho que a gente vira a chavinha e começa a funcionar. Pelo contrário, o Lean é mudança de cultura, é mudança de forma de pensar, né? Hoje se usa muito o termo mindset, então é um novo mindset, ou seja, como que nós podemos criar algo diferente? Então não basta eu simplesmente ir lá, pôr um Kanban, um Poka-Yoke, mudar um layout de uma empresa, se eu não tiver a mentalidade enxuta. Por que que acontece? Eu vou lá, mudo, daqui a alguns meses, daqui a uns dias, vai estar tudo a mesma coisa, né? Eu falo isso com própria certeza e com própria experiência, né? Já trabalhei em empresas onde a gente implementou o Lean e trabalho como consultor implementando o Lean. E quando a gente não trabalha essa questão da filosofia, de trabalhar as pessoas, de mudar a cultura, né? É simples, é do dia para a noite? Não, não é simples, não é do dia para a noite, mas é preciso ter essa mudança. Essa mudança é o que faz a diferença. Muitas vezes eu fui contratado para fazer consultoria, a gente conseguia fazer um trabalho bom, desde a implementação do 5S, mudança de layout, de redução de estoque, e a gente tem momentaneamente resultados. Mas quando o Leonardo vai embora, ou quando a confraria vai embora, tudo aquilo acaba. Por quê? Não tem sustentabilidade, não tem uma sequência, porque não está na filosofia da empresa. Então é preciso mudar. E por isso, inclusive, que a gente usa um termo pensamento enxuto e não simplesmente produção enxuta ou escritório enxuto, coisa do tipo. Por quê? A ideia tem que permear por toda a empresa. Não adianta nada eu melhorar lá meu processo produtivo, ganhei em layout, e de repente eu travo num processo para emitir nota. Eu consegui ganhar o tempo de produção, só que para emitir a nota o produto fica parado dias, horas às vezes, esperando uma nota fiscal, porque o sistema não é por fluxo contínuo, porque não se enxerga valor ali, ou seja, porque as pessoas não aderiram, não estão inseridas nesse pensamento enxuto. Eu só como que às vezes é só um exemplo, né? Mas muitas vezes isso acontece. Então se foca muito, né, em uma situação ou em processos ou num departamento e esquece as outras. Então a empresa é um sistema, está tudo interligado. São vários processos interligados. Lógico, a gente pensar em cadeia de valor, tem aquelas atividades principais que agregam valor, que são as atividades primárias, e tem as atividades de apoio, mas todas elas são fundamentais para a organização. Como eu falei, se a gente pensar uma nota fiscal, muitas vezes, quando a gente vai fazer um mapeamento de fluxo de valor, muitas vezes a gente nem enxerga esse processo. Mas se não sai a nota fiscal, eu não consigo faturar, eu não consigo expedir e meu cliente não vai receber o produto. Ou seja,
parou. E aí a gente tem desperdício, aí a gente tem insatisfação, e aí a gente vai acabar caindo na mesma. Então a gente precisa começar a pensar diferente, e isso é de forma geral, e não é só no operacional. Tradicionalmente funciona a aplicação aí do Pensando em Filosofia, é top-down, é de cima para baixo, autodireção, os gestores têm que comprar e isso desdobrando até os níveis operacionais. E isso é real, tá? E aí então a gente começar a pensar no planejamento estratégico, onde envolva isso. Aí uma das ferramentas é o Hanshin Kanri, né? Eu sempre falo esse nome, sempre tenho meio receio, né, em falar palavras em japonês aqui. Mas é o desdobramento das metas. É uma métrica, uma ferramentas, podemos dizer assim, que o Falcone trouxe nos anos 80 para cá. E poucas empresas ainda fazem isso. O que é? Obviamente, além de mudar a cultura, a gente começar a pensar em desdobramento. A gente tem que pensar no planejamento estratégico e aí pensar em desdobrar isso de forma lean, de forma enxuta. Então, essa é uma das primeiras bases. Preciso formar isso. Então, aqui mais uma ferramenta, uma dica bem interessante. Porque isso, eu vou pensar nos processos propriamente dito. Lembra que a segunda etapa da pirâmide, lá o segundo P, é processos. E aí o que é? Eu preciso entender meus processos. Então eu tenho que mapear a situação atual, para que entender realmente o que está sendo feito agora, projetar um cenário futuro, ou seja, no mapeamento eu faço a situação de como está agora e projeto como eu pretendo no futuro. Eu já começo a fazer mudanças ou planejar mudanças. E nesse mapeamento, obviamente, é onde nós vamos começar a enxergar os desperdícios. Nós ainda não eliminamos, podemos já começar a pensar no planejamento de mudança, mas aqui é entender o processo, entender os desperdícios para depois propor a mudança. Fiz isso, entendi a minha base, né, ali da pirâmide, que é filosofia, processo, pensar na terceira palavrinha ali da pirâmide, que é people, né, e partners, parceiros e pessoas. Fundamental, preciso treinar as pessoas, preciso ter líderes lean, preciso ter liderança que conduza essa jornada. A gente falou que é top-down, o negócio vem de cima para baixo, mas não é só alta direção, eu preciso ter líderes em todos os níveis e que consigam conduzir a equipe. E a equipe tem que estar motivada, a equipe tem que estar inserida, a equipe tem que participar realmente daquilo, tem que estar inclusive empoderada para poder tomar decisões, para poder fazer as coisas, né? Os trabalhadores têm autonomia para preparar uma linha de montagem a partir do momento que eles enxergam uma falha, que enxergam um erro, porque o erro não pode progredir. Então, um trabalhador ali que estaria no último nível, vamos dizer assim, hierárquico, ele tem autonomia para parar uma linha de produção e falar assim, vamos resolver um problema porque temos um problema aqui. Para quê? Para que isso não se estenda, para que isso não continue e para que realmente resolva o problema na causa raiz. As pessoas começam a ver os desperdícios de forma diferente, começam a incomodar. Não é simplesmente, sempre foi assim, alguém lá na frente vai enxergar. Não, as pessoas começam a ver diferente, começam a ter a mentalidade enxuta. Olha só a diferença. As pessoas começam a se incomodar. As pessoas veem lixo jogado, ou vê uma coisa fora do lugar e falam, opa, será que eu posso fazer algo para melhorar isso? Será que isso pode ser diferente? E quando a gente fala em parceiros a gente está pensando mais amplo, então a gente não vai se restringir a dentro da nossa organização. Agora nós vamos começar a pensar nos parceiros, nas empresas que trabalham em conjunto com a gente. Não basta eu me limitar a fazer certo dentro da minha empresa. Se eu não garanto que meus fornecedores façam isso, que meus distribuidores também façam de forma correta, eliminando os desperdícios, agregando maior valor ao meu cliente. Então começo a pensar o conceito de gestão da cadeia de suprimentos, que é um conceito que nós vamos trabalhar logo em um novo vídeo. Tá? Mas a ideia é justamente pensar dessa forma. Aí sim, trabalhar dessa base, eu vou pensar o topo da pirâmide, que é gerar melhorias. E aí entra o conceito Kaizen, ou seja, melhoria contínua. Mas não só com o Kaizen, né? A gente pode pensar no Kaikaku, mudanças radicais, e fazer com que a empresa vá crescendo gradativamente, tendo uma mentalidade de enxergar os erros, as falhas, as perdas, buscar melhoria constante e pequena no dia a dia, mas também buscar inovação, buscar mudanças mais radicais para que realmente possa se diferenciar. Mas essas são etapas que a gente vai crescendo e vai galgando dentro desse processo, dentro dessa jornada. É simples, não é simples, é fácil, não é fácil. Principalmente porque a primeira parte, que é de mudança cultural, de mudança de mindset,
é a mais difícil, porque as mudanças são sistêmicas e se mantêm depois de um período, né? Ou seja, ela vai ter um crescimento e ela vai ser sustentável, não é simplesmente uma coisa pontual ou uma ação paliativa para resolver um problema. É fato. Então a gente precisa buscar alternativas, buscar meios para isso. Preciso começar tudo uma vez? Quais ferramentas eu começo, Leonardo? Como eu começo a fazer? Como eu falei, a primeira coisa é conscientizar as pessoas e começar a trabalhar essa questão cultural. Isso é fato. Depois, podemos começar mais simples, em vez de entrar com todas as ferramentas, com todas as coisas do Lean, será que a gente não consegue com o 5S começar a implementação de uma proposta de organizar, limpar, manter aquilo organizado, limpo, buscar a saúde, buscar o bem-estar das pessoas? Justamente o desafio do 5S, né, parece ser uma ferramenta, a maioria das pessoas já conhece, mas o 5S ele envolve 5 palavrinhas em japonês aí que envolve limpeza e organização, basicamente. No último S, que é justamente de sustentabilidade, de se manter, né, a autodisciplina, isso é a dificuldade. Por quê? É a mudança de cultura que eu falei. A partir do momento que a gente começa a entender isso, e um 5S que é mais simples, cada um no seu posto de trabalho, cada um como dono da organização ou participante da empresa que veste a camisa, começa a garantir que seu local está organizado e limpo, a gente já começou a fazer a mudança. Nós já começamos a evoluir num pensamento Lean. E é justamente isso. Depois sim podemos começar a pensar em eliminar novos desperdícios, trabalhar o Kaizen propriamente dito, buscar inovações mais radicais. Depois sim a gente pode pensar numa outra palavrinha aí, numa outra técnica que é o 6 Sigma, que envolve muita estatística, muita coisa para garantir a qualidade, né? Diminuir a variabilidade dos meus processos. E isso também é fundamental, mas também são degraus mais acima, e aí depois ainda a gente pode começar a pensar em automação, em pensar em outras coisas. A base para digitalização, que é um termo que se está usando muito hoje, né? Até focando na 4ª revolução industrial, é o Lean. Se a gente não tiver a casa organizada, as coisas bem arrumadas, a gente só vai digitalizar o caos, né? Como um amigo meu dizia, a gente vai automatizar o erro, ou seja, se entra errado, vai sair errado, só que agora mais rápido, né? Vai ter mais erros, né? Então a gente precisa arrumar a casa, justamente com a base Lean, justamente com essa ideia de eliminar desperdício e agregar valor, fazer diferente. Então, mais do que ferramentas, Kanban, Just in Time, que a gente já citou no decorrer dos vídeos aqui, é importante pensar nessa mentalidade, começar a pensar em fases. A dica aqui especial que eu vou dar, comece com o 5S, mas um 5S que se mantenha. Depois nós começamos a implementar outras ideias, porque o próprio 5S ele começa a puxar algumas técnicas, começa a puxar outras necessidades, outras demandas, e daí a gente começa a fazer mudança. É uma jornada longa, mas é uma jornada muito agradável porque nós começamos a enxergar resultados desde o início. As dicas que nós demos durante essa jornada, espero que tenham sido úteis e que sejam úteis, né? Fica aqui disponível para vocês sempre consultarem, sempre buscar informações. Então, essa foi a primeira jornada de muitas que nós pretendemos fazer aqui no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, escreva aqui embaixo, ó, tem um linkzinho aí, clica nele. Para quê? Você sempre vai receber notícias de novos vídeos, novidades que nós vamos estar gravando e disponibilizando aqui no nosso canal. Acompanhe também o Confrariando, a Confraria Corporativa, nos canais, nas redes sociais, né? Temos aí Instagram, LinkedIn, Facebook, estamos em todas as principais redes sociais. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem busca conhecimento em gestão, compartilhe com quem está aprendendo, compartilhe com quem possa ser útil a todas as nossas contribuições, os nossos enriquecimentos. Abraço e até uma próxima.